Está começando mais um Quem Tem Pod, o podcast de quem tem história para contar. E hoje a gente tem um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre maternidade. Uma maternidade diferente, marcada por fé, por renúncias, por uma história que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. E eu tenho aqui a minha convidada, que é amiga também, já de longa data, Bianca Vandart. Olá. E aí, Bianca, seja bem-vinda ao Quem Tem Pod. Gente, obrigada pela oportunidade, por me receber. Muito feliz. E para quem está conhecendo você agora, Bianca, conta quem era você antes da chegada do Felipe. Antes da chegada do Felipe. É. Antes da chegada do Felipe, eu fui corretora, 10 anos, comecei com 13 anos, né? Aí, eu tava em casa sem fazer nada. Minha mãe, vai lá trabalhar para um amigo meu. E foi isso que eu fiz e fiquei durante 10 anos. Na verdade, totalizou 12 anos, né? E fiquei trabalhando, estudando 3 faculdades aí todo esse tempo de história. Nessa vida pré-Felipe. Essa vida pré-Felipe. E sempre esperando pelo Felipe, na verdade. Não era o nome Felipe, né? Mas sempre esperando por um filho. Você queria ser mãe. Eu na escola, assim, tinha aquela coisa de profissão, quando era pequenininho. Desde criança, então, você brincava Desde de mamãe. criança, é. A minha mãe montou uma escola para cuidar da gente, porque não queria mandar a gente pra escola. E aí, mas desde então, desde o maternal, quando eu aprendi a falar, era aquele negócio. Quem que você quer ser quando crescer? Ah, bombeiro, policial, enfermeiro, não sei o quê. E eu falava, eu quero ser mãe. Aí, os professoras, assim, contavam para os meus pais. Tipo você assim, escolhia ser mãe. É, eu tinha muitas bonecas, todas tinham nomes, eu cuidava, às vezes eu ficava cunando, assim, sabe? Era bem legal. Eu sempre quis ser mãe, sempre foi meu maior sonho, assim. Ai, qual que é seu maior sonho? Nunca... Ai, ganhar dinheiro? Nunca foi. Ai, crescer, né? Que criança às vezes fala, Sim. Nunca foi. Ah, ser astronauta, sei lá, alguma coisa do tipo. Profissões... Nunca foi. Só sempre mãe, quis profissão ser de mãe. mamãe. Aí depois logo veio meu irmão, eu tinha 8 anos e eu adorei, né? Ajudava minha mãe em tudo, Ah, então você já começou a brincar de mamãe na realidade, ali na prática. Claro que hoje eu vejo que não fui nem um pouco mãe, né? Eu era mais a irmã legal, porque hoje eu preciso cuidar do meu filho, eu sei que eu não era mãe. Você tem uma diferença de quantos anos com seu irmão? Nós temos de 5 anos, né? 5 aninhos. Quando o Bernardo fez 8, que minha mãe começou a deixar eu pegar no colo, porque eu era meninona, assim, sabe? Então eu era muito atrapalhada. Aí, ela ficava com medo de você fazer a mesma coisa que fazia com as bonecas. Nossa, aí quando eu tinha uns 3 anos, ela deixava eu pegar no colo, eu acompanhar na escola, sabe? Assim, levar, acompanhar mais as coisas, né? Mas foi bem legal e eu ficava assim, né? Ai, meu Deus, não vi a hora de ter o meu. Foi... É um sonho. Já foi uma préviazinha, foi um spoilerzinho do que seria ser mãe. E foi com o seu irmão. Foi com o meu irmão. Primeiro com as bonecas. Primeiro com as bonecas, depois o meu irmão. Depois o seu irmão, foi ali um test drive ali. Sim, e uma olha confirmação das suas test vontades, drive, dos seus sonhos. Exato. E você foi levando esse sonho adiante, ele só foi crescendo. Só crescendo. E eu, ai meu Deus, não vejo a hora, não vejo a hora, não vejo a hora. E sempre quis menino. Assim, eu falo, se Deus quiser me dar uma menina um dia, amém. Eu vou aceitar. Mas o meu sonho já foi realizado. Já era, eu queria já era ter um menino. Era um menino. Mas você aí foi passando as fases de criança, foi entrando na adolescência, chegou à vida adulta, começou a trabalhar. Comecei a trabalhar e o sonho permaneceu. E o sonho ali, só crescendo. Só crescendo. Só crescendo. Sim. E aí, você começou a trabalhar como corretora de imóveis. Ficou aí seus 12 anos trabalhando como corretora. Sim. E aí, para poder fazer uma criança, né, precisa de alguma coisa a mais, né? E o Felipe, ele não foi meu primeiro filho, né? Dizem, quando a gente perde um filho, é um bebê arco-íris. Eu não acredito nisso. Para mim, meu filho não é um bebê arco-íris, ele é um bebê. E é isso. Você perdeu um filho... Eu tive uma perca gestacional fazem 3 anos. Há 3 anos atrás, você perdeu um primeiro filho. Sim, com 3 meses e meio de gestação para 4. 2 dias antes do aniversário da minha mãe. Foi, assim, bem complicado a família toda, porque como eu sempre quis ser mãe, sempre ficou aquela questão de, meu Deus, a Bianca vai ser mãe, a Bianca vai ser mãe, a Bianca vai ser mãe. Quando eu avisei, tava grávida
Nossa, explodiu, assim, na família, sabe? Foi uma super comemoração. Meu vô... Você avisou antes dos 3 meses? Avisei. Avisou Porque todo era o mundo. primeiro filho. A Tem hora um monte de eu gente que fala, não descobri- avisa antes Não dos 3 aviso. meses, O não Felipe, fala eu nada. fiz isso. Ah, Mas no meu primeiro filho, não. Porque era uma espera da família toda. Sabe? Todo mundo sempre ficava naquela. todo Bia, mundo não na vai ser expectativa. mãe. E aí, Aí quando... você imagina, a vida inteira esperando por esse inteira, ponto, eu ficou falei, grávida, nossa, é agora, já sabe? Eu falou pra fiquei- família. Foi. E depois de 3 meses e meio, o Senhor recolheu meu filho dentro do meu ventre ainda, né? Ele não havia nascido. Eu não vi ali o feto na hora, só a minha mãe. Porque foi uma perca doída na época, né? Contanto que o nosso testemunho da vida do Felipe, o meu testemunho de vida, vem a partir disso. Porque daí... veio toda a minha questão emocional com Cristo, veio ali a minha força, né, de falar, puxa, eu vou ter que ser forte, só que eu não fui. Eu imagino, porque tanta expectativa, uma ansiedade até por esse momento. Sim. E aí, 3 Já meses tinha depois. saído da casa dos meus pais. Na verdade, na época, eu estava passando por um término de um relacionamento de 6 anos, que foi o pai do meu primeiro filho. Nós estávamos para finalizar e eu descobri a gravidez. Era um relacionamento já Era um bem estável. relacionamento já estável, mas chegando ao fim. Já no E fim. aí, a hora que eu descobri que tava grávida, a gente sentou, conversou, vamos fazer dar certo? Vamos. E depois de 3 meses e meio veio. Então, veio tudo, assim. A gente acabou finalizando também o relacionamento quando eu perdi meu filho. Quer dizer, foi um impacto Foi ali um na tua vida impacto que de te fez refletir Perdendo sobre tudo. É. E aí, vem toda a questão do porquê a gente fala que o Felipe é um milagre, porque ele é um testemunho, porque a minha vida é um testemunho. Porque veio a tentativa de suicídio nessa época. Nossa, Eu perdi meu filho, perdi o relacionamento. E eu falei, Jesus... ficou sem chão. Como assim? Meu sonho sempre foi ter um filho e, consequentemente, você tem uma família quando você tem um filho, né? Você não quer só o filho. E aí, eu perdi tudo naquele tempo, né? Naquele dia mesmo, eu perdi meu filho. No outro dia, a gente já finalizou nosso relacionamento. Eu fui pra igreja e eu fui bem num culto de cura e libertação. Já estava com os pensamentos Já ali tava com os suicidas, pensamentos perturbados. totalmente perturbada Totalmente pelos perturbada. acontecimentos. E fui num culto de cura e libertação, acabou que num culto de cura e libertação que a gente fala, a igreja se torna um hospital. Então, tem muita gente que precisa ser tratada ali dentro e eu era uma das pessoas. E eu fui naquele culto falando assim, o pastor vai falar comigo, o pastor vai falar comigo, e ele não falou. E aí eu pensei, a hora que eu cheguei em casa, nem o pastor fala comigo, perdi meu filho, perdi meu relacionamento, eu vou ter essa vida pra Me quê? abandonaram. Exato, eu fui abandonada de todos os Geral. jeitos. Até Deus me abandonou. E aí eu fui, tomei 2 cartelas de tarja preta, mais um pote inteiro de melatonina, que é um Não remédio ficou que só a gente no toma pra pensamento, dormir. então. Você foi a vias de Foi. fato. E eu, antes disso, mandei uma mensagem pra minha mãe, porque como ela tinha acabado de fazer aniversário e eu perder meu filho, eu falei, mãe, olha, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Eu mandei uma mensagem meio que me despedindo, mas não contando o que eu faria. Mas a minha mãe também cristã, na hora ela falou que o Espírito Santo falou com ela que eu ia tirar minha vida. E ela saiu lá de Santo André, né? E veio... Eu morava em Sorocaba na época, não morava em Santo André. E ela veio até aqui e me pegou num quarto, desacordada, sem pulsação, gelada. Ela imediatamente depois que recebeu a sua mensagem, Ela ela saiu lá de São Bernardo. de Uma Santo viagem André. longa, quase 2 horas de viagem para Quase 2 Sorocaba. horas. Diz ela que ela fez em 1h30. Fez assim, 1h30, então ela veio correndo porque ela sentiu Foi. na tua mensagem Aí que alguma coisa não acordei. estava certa. Foi, acordei depois de um tempo, tive que fazer toda a lavagem estomacal e tal. Só que eu acordei e tava ali, mas não tava, sabe? Foi uma Tava coisa bem meio... grogue ali ainda, bem E eu tive que afetada. ficar 3 dias ali no hospital, porque os doutores perguntavam pra mim, você se arrepende? Eu falava, não, eu faria de novo. Por quê? Porque eu perdi meu filho. Então, pensa, o maior sonho... Nossa, tinha acabado O de perder. significado da vida para você ali não tinha mais. Quero.
eu quero meu filho, ele foi embora, eu quero ir também. E eu só fui liberada depois que eu falei, não, eu me arrependo. Aí eu tive um encontro com Deus, assim, deitada naquela maca. Eu falei, Senhor... No hospital ainda. No hospital ainda. E o Senhor falou, ele só falava assim comigo, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. E ele só repetia isso. Eu ficava, meu Deus. Tipo assim, calma. Calma que eu vou falar com no você. seu tempo, sabe? Assim. Calma. E eu falava, amém. Estou trabalhando por você. Não é? E é do jeito dele, né? A gente Sim. tenta fazer do nosso Seja jeito, feita a às vezes, vossa mas não é. vontade, não a nossa. Não é? E eu não tinha lembrado dessa coisa ali, Não, não. né? Aliás, Hoje eu falo, não aliás, você não choro, tava com tá- cabeça pra nada. Não tava, né? Eu tô assim agora bem depois de muita terapia. São 3 anos em terapia e continuando dia após dia. Continua. E aí eu pedi pra minha mãe entrar no quarto. Eu falei, mãe, eu me arrependi. Conversei com o doutor e tal. Aí minha mãe já era pastora. Minha mãe é pastora, né? Faz 7 anos. E ela falou, você vai ter que pedir perdão a Cristo, filha. Não é só assim, sabe? Não é só desse jeitinho. E eu falei, amém, vamos num culto, né? Só que eu não quero ir na minha igreja. Eu falei pra ela, tô com muita vergonha. Porque o pessoal sabia, eles oraram por mim. Aham. E eu falei, eu não quero ir na minha igreja, eu quero ir em outra. E aí vem toda a história de Felipe. E você foi em outra igreja Eu com a fui sua em outra mãe? igreja, fui na Devec Sorocaba, Com a sua mãe. com a minha mãe. Na época eu morava em Sorocaba, né? E eu fui com a minha mãe. E lá nós tivemos um culto, chama Culto da Família. Eles fazem toda segunda-feira. E eu lá... Só que lá na Devec, eu nunca vi, tá? Só vi nessa questão. O pastor não desce do púlpito falar com pessoas, fazer revelação, esse tipo de coisa. Uhum. E naquele dia, eu só estava esperando o apelo. O apelo que a gente fala é quando vai lá na frente se reconciliar com Cristo. Que você fez alguma bobagem, você se afastou, igual eu tinha feito Você também. tinha feito. E aí eu nem prestei atenção na ministração, pra você ter uma noção. Nem sei o que ele falou aquele dia. Você estava preocupado com a sua Eu queria o confissão. apelo. Eu queria aquela hora do apelo, Você sabe? Eu queria não se via a hora de eu resolver ir com lá, Cristo ali. porque... O que eu pensava? Se Cristo resolve voltar no meio desse culto, eu vou pro inferno. Eu pensava nisso. Uhum. A gente não sabe quando ele volta, então eu pensava nisso. Você queria o perdão. Eu queria o perdão. Eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, espera só esse culto aqui. E aí, quando esse pastor, né, na verdade, ele veio da África, ele falava até de uma forma, tinha até aquela tradutora para falar português. Ele falava bem embolado, assim, mas eu falava, o apelo eu vou entender. Porque ele vai chamar lá na frente. Ele nem terminou o apelo, eu já estava lá na frente. E aí a minha mãe falou assim, ela foi comigo, me dando a mão, ela falou, filha, o Senhor quer te ver de joelhos. Eu ajoelhei, eu pedia perdão, me desculpa, Jesus, por ter tirado a minha vida. Eu falava e falava, e chorava. Por ter tentado, Por né? ter tentado. E a hora que eu levantei e olhei para o lado, o pastor do meu lado. O pastor da administração. E eu nunca tinha visto um pastor da Devec descer para falar com alguém. E ele tirou o microfone, ele olhou para mim e ele falou assim, não era o tempo, e nem a pessoa, e nem a hora. Você não perdeu nada. Ele falava. E eu entendia tudo. Eu não entendia na ministração o que ele falava. Mas quando por ele ser falou, africano. se dirigiu Quando ele diretamente para falou, você. eu você falo entende. assim, quando eu vou contar. Claramente. Era o Espírito Santo falando, não era Uhum. ele. Entende? Não era a pessoa dele, era o que estava nele. E ele falou assim, você não perdeu nada. O Senhor manda te dizer que vai chegar a hora. Seu filho já está pronto para vir. Ele falou, seu filho já está pronto para vir. Falou no gênero masculino. Gênero masculino. E eu falei, nossa, como o Senhor é lindo, né? Eu pensando na hora e chorando muito, né? Eu já tava toda acabada. E ele falou assim, marca o nome no seu celular. Daí eu marquei, tenho até hoje. Nossa, marcado veio até nas o minhas nome. Notas. E ele falou assim, é Felipe. O nome do seu filho vai ser Felipe. E eu só olhava assim pra cara dele. Ele sabia o que eu tava perguntando, mas eu não falava. Ele falava assim, falou pra mim, vai ser Felipe, porque é de Filipenses. Filipenses, na Bíblia, é o livro do amor. E quando o seu filho vier, ele vai ser o amor da sua vida. O seu melhor amigo. E o nome, a tradução do nome Felipe é amigo. E eu fiquei assim, gente... Então eu falo, eu tenho um Felipe de Filipenses, quando perguntam. Felipe de Filipenses. É Felipe de Filipenses. Ele não é de Santo André, não. Ele é de Filipenses. Então, ali foram palavras ali que te preencheram. Me preencheu. Só que, Ed, a diferença é que daí a minha ansiedade, eu não tinha mais ansiedade em ter filho.
Eu já sabia que meu filho viria. Foi como se viesse uma consciência Eu, divina sabe assim, fiquei para te dar paz, leve. tranquilidade e só esperar porque aquilo já Sim. estava escrito. E eu descansei no Senhor. Literalmente Que bom. descansei no Senhor. E foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Fiquei solteira durante 8 meses, até conhecer o pai do Felipe. E, a princípio, nos primeiros meses, ele sempre deixou claro: eu não quero ter filho agora, eu não quero ter filho agora. E eu, por mim, ok. Eu falava assim com meu pai: eu quero ter filho com 30 anos. Com 30 anos, eu planejo meu filho. E você estava com quantos? Quando eu conheci o pai do Felipe, tem 2 anos, estava com 27. E eu ficava, ainda tem 3 anos, nem sei se eu vou ficar com ele. Era um namoro, tipo, bem conturbado, Ou sabe? seja, O namoro. só por você ter ajustado essa expectativa de tempo, Já tava já tudo diminuiu bem, sua ansiedade. né? Eu falei, não, eu só quero com 30. Então O pastor não falou quando seria. Não falou. Ele falou que estava pronto, ele não falou quando. Sim. Né? E até mesmo porque eu estava solteira. Aí já eu foi já você sabia que... você de novo já programando para 30 anos. Entendeu? Mas eu descansei. Eu falei assim, bom, eu sei que eu não quero agora também. Uhum. Aí veio, né, o pai do Felipe também não queria naquele momento, então eu falei assim, vai dar tudo certo, vai ser o tempo certo. E eu comentei com ele na época, eu falei, eu penso em ter filho com 30 anos, o que você acha? Não, acho legal, vai dar tempo de casar, vai dar tempo de tudo. E eu falei, então beleza. E vocês estavam bem... Estávamos já estavam conturbadíssimo, mas estávamos bem. Sabe 2 adolescentes namorando? Sim. Era a gente. Eu acho que o que eu não tinha tido, porque eu fiquei com o meu ex antes do pai do Felipe 6 anos, e foi um namoro mais racional, assim. Foi mais, sabe, não foi tantas brigas. Agora, com o pai do Felipe foi mais... Eu acho que eu quis virar adolescente de novo. Entende? Você estava mais calminha, depois de ter passado pela experiência de perda ali. Aí eu falei, muito impactante. vamos, contanto que acabei voltando pro mundo, bebendo, sabe? Saindo, querendo curtir. Eu me soltei um pouco, sabe? Veio uma felicidade. Depois o senhor falou, volta aqui, não é assim desse jeito, não. Mas aí nós 2 começamos a ir na igreja e, assim, por incrível que pareça, nessa DEVEC. Na mesma DEVEC que eu tive a revelação do Felipe. Você... Ele era de lá. O pai dele vai nessa igreja. Foi assim, eu ficava, gente, será que o senhor tá... Coincidência não, né? Coincidência ou agir de Deus? Ele tá desenhando para você. Foi muito assim. Ele falou para mim, eu estava no segmento batista, né? A DEVEC, ela é assembleia. E ele falou para mim, olha, pra gente se firmar, você vai ter que vir pra minha igreja, porque eu não vou pra sua. Né? E eu falei, eu vou orar. Na época, eu falei, eu vou orar. E o senhor falou comigo de que eu tinha que acompanhar ele, né? Porque eu estava lá, também não estava na minha melhor época, na minha igreja, porque o meu ex, né, ficou lá, graças a Deus por isso, mas continuou lá. Então, eu falei, bom, eu vou acompanhar ele, por que não? Né? Eu gosto do Ministério Assembleiano, eu gosto, então eu vou. E fui. Foi de boa. Fomos, os pastores são os amores, né? O Samuel e a Vanessa do Amor, ele é o sobrenome deles, eu nem sabia. E deu super certo o tempo que tinha que dar, e eu ficava lembrando, sabe? Daquele pastor, toda vez que eu ia nos cultos, eu falava, nossa, que engraçado, né, Deus? Olha, se eu agir, será? Vamos lá, né? Vai dar certo, sabe assim? Tava confiante. Eu ficava, mas descansei. Não fiquei mais ansiosa depois daí. E aí, o que aconteceu? E aí, depois de... Quanto tempo? 8 meses de namoro, a gente acabou pensando em noivar, sabe? Vamos noivar, tal, pra casar, porque eu falei, bom, como eu quero um casamento, a gente tem que se planejar 1 ano antes. Porque eu quero o casamento. Se for pra casar, vamos casar certo. Casar direito. E aí... a gente pegou noivo, ficou noivo, na verdade, entre eu e ele. Não foi uma coisa de pedido com aqueles, divulgar, sabe? Divulgar, não. Noivado... Foi um negócio entre eu e ele. Eu falei, beleza, eu ganhei um buquê, etc. Uma carta na época. Vamos, beleza. Ficaram noivos. Entre eu e ele, tudo... Só quer dizer, só a família sabia, tá tudo certo. Aí começamos a comprar os presentes dos padrinhos, sabe assim? Só que daí houve uma situação e eu quis finalizar. Eu falei, acho que eu não quero, né, essa pessoa para minha vida, tal, perante a situação que tinha acontecido. E eu finalizei tudo com ele. Terminei.
Isso 8 meses depois? 8 meses depois. Na verdade, Depois já do faz uns noivado. 10 meses, Assim, vai. vocês noivaram, Noivamos 2 e meses depois 2 ali. meses depois. Eu não tenho as datas certinhas, mas eu acredito que seja isso mesmo. Depois de uns 2 meses de noivado, né, entre nós. E aí eu finalizei. E ele ainda tentou, não, Bia, vamos tentar. E eu não quero. Eu estava na faculdade 2 semanas depois. E ele apareceu lá na porta da faculdade. Não, você vai conversar comigo, você vai conversar. Eu falei, não, então vamos conversar. E naquele dia ficamos juntos, né? Ficamos juntos. E ele falou pra mim, Bia, se for pra eu ter um filho, eu quero ter com você. Vamos tentar ter um filho, quem sabe, né? Não sei o quê, tal. Eu falei, ai, Jesus amado, que loucura. Será? Sim, se não? Sabe aquela... Não sabe se vai? Pensamentos ali meio Falei, atravessados. vamos ficar junto então, vai. Vamos. Voltaram. Eu também não tinha tirado ele da cabeça, sabe? Quando você Tava terminou, muito mas a recente pessoa ainda, tava né? ali, assim, ainda, tipo, ai, eu amo, não amo, eu sou apaixonada, não sou. E tentamos. Daí, desde esse dia, a gente começou a planejar um filho. De vamos ter filho. Isso vai mudar a nossa vida. A gente colocou isso na cabeça. 2 doidos, né, Ed? Sem Colocaram juízo ali nenhum. no planejamento o No filho planejamento, como a um solução dos filho problemas como dos a dois. solução dos problemas. E a mãe dele ajudava a gente em oração. Era, tipo assim, muito, sabe? Na época, era um negócio, parecia que ia dar tudo certo. Vocês voltaram, então. Voltamos e ficamos ali 4 meses e finalizamos de novo. Terminamos de novo. Terminaram outra 4 vez. meses tentando, Felipe. De novo aconteceu a mesma situação que havia acontecido antes. Eu falei, não é possível. Não vai rolar. Não vai acontecer. E aí... Foi ele assim... Fica, não fica, sabe? Só que não foi um término igual antes, que eu falei, terminei. Ficou meio mal resolvido. Ficou meio mal resolvido. Então, às vezes, eu ia na casa dele, só que a gente tava terminado. Viraram amigos ali, viramos mais amigos íntimos. coloridos. Coloridos. Aí, dia 10 de outubro de 24, a gente deitado, assim. Aí, a irmãzinha dele entrou. Ele, na época, acho que ela tinha 3 anos, 3 ou 4 anos. Ela falou, tia, tem um bebê na sua barriga. Aí, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara. Aí, ele, criança não mente? Criança sente as coisas? Aí eu fui no quarto da mãe dele, eu falei, viu, a Duda falou que tem um bebê na minha barriga? Aí a mãe dele pegou e falou assim, vai na farmácia, faz um teste, vamos fazer um teste? Falei, beleza. Fiz o teste, aquele simples, sabe, bem baratinho. Sei, aquele... Deu positivo. Eu falei, não, tá errado. Esses testes dá positivo de qualquer coisa. Eles erram muito. Aí ela falou, Bia, vai na farmácia e compra o melhor teste então. Pra você tirar essa dúvida. Daí subi na farmácia de novo e peguei aquele que escreve na tela. Sabe? Um mais Tá tecnológico, mais caro. Aí fui, 70 pau no teste. Falei, esse vai dar certo. O de 10 não dá, mas esse daqui dá. Aí não conseguia fazer o teste, não conseguia. Começou o Comecei nervosismo a passar aparecer mal. ali. Ansiedade Quando foi? voltando. Completamente. Eu falei, Jesus amado, a gente não tá junto, pai. Agora não dá. Jesus, não dá. Sabe assim? Quem vê pensa que eu mandei alguma coisa, né? Pois é, né? De novo ali, a sua vontade querendo prevalecer. Aí fiz na hora, grávida. Mais 2 ou mais 3, eu não lembro certinho quanto que era. Eu sei que eu tava de uns 3 meses. E aí eu falei, tô grávida. Ele ficou assim, estático. A mãe dele feliz, eu estática também. Eu falei, e agora, amiga? Sem acreditar. Eu falei, vamos dormir? Amanhã é outro dia. Amanhã a gente senta e a gente conversa. E aí, isso que a gente fez. Bom, 2 testes positivos. 2 testes positivos. No outro dia eu fui pra minha casa, eu não conseguia pensar no que eu ia fazer. Eu fiquei assim, gente, o que eu faço, Deus? Mas eu Mesmo lembrei, sendo algo que você tanto queria, Mesmo mas uma situação sendo. completamente inesperada. E diferente do primeiro. Sim. Aí eu lembrei do que o pastor tinha me falado. Que na época eu não tinha perdido nada, não era a pessoa nem o tempo. Então eu falei, Jesus, é a pessoa. Então é o tempo agora e é a pessoa. Eu tenho que ficar com ele. Vamos. Aí sentamos, conversamos, vamos ficar junto? Vamos. E a partir daí fomos tentando ficar junto mesmo, mas eu não sei se na época
eu tive aquele negócio que as meninas falam que pega a repulsa do pai do filho, alguma coisa do tipo. E nos 2 primeiros meses eu realmente tava bem seca, tipo assim, ai, fica no seu canto, eu fico no meu, sabe? Que na maternidade, a maternidade ela não inicia quando o filho nasce. Ela inicia Na gestação. já vem todos aqueles hormônios, né? Com certeza. E a partir do 3º mês eu comecei a sangrar muito. Muito, 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 muito. Eu sempre achava que ia perder meu filho, porque eu perdi meu primeiro filho sangrando, né? Foi aí que eu descobri que eu tava perdendo meu filho. E aí já começou a vir aqueles pensamentos da outra gravidez. Sim. E a possibilidade de perder novamente. Sim, A completamente. ansiedade, os Eu sentimentos... falei, vamos pro hospital, porque a possibilidade de eu perder essa criança, né? Até então eu não sabia, é muito grande. E veio o descanso total, né? O doutor falou, Bianca, você não pode levantar da cama. Passar vassoura no chão, não pode fazer nada. E eu falei, ok. E ali tentando dia após dia, né? Estar junto e tal, com toda aquela situação. Até o 4º mês. No 4º mês, a gente acabou cessando, né? As coisas que tinham acontecido nos nossos outros términos, aconteceu de novo. E a gente cessou de uma vez. Durante a gravidez. Ali, durante a gravidez. No 4º mês, a gente decidiu, cada um pro seu canto. E aí, fui para São Paulo. Aí foi que eu fui para São Paulo. Estou em São Paulo, né, até hoje. Fui lá com a minha família, estive lá, estou lá. E começou uma coisinha atrás da outra. Com 4 meses eu descobri um vírus. Eu tive um vírus que come feto. Então veio mais isso. Eu sangrava muito, passava muito mal e ainda estava com esse vírus. E eu orava, só sabia orar. Quer dizer, você já estava sem o pai, já estava sozinha enfrentando a gravidez e Sim. novos problemas Com aparecendo. novos problemas. Os que já estavam, né? Na verdade, você já tinha ultrapassado a barreira dos 3 meses Já. né? Então, assim, na primeira gravidez, você, com 3 meses, perdeu o teu Sim. filho. E aí, agora, você já tinha ultrapassado e novos desafios, então. Completamente novos, né? Estava sozinha, porque eu não quis ir morar com a minha mãe. Quis pegar um apartamento sozinha em São Paulo. E aí, veio a questão do vírus. E eu falei, Jesus. E o doutor falou assim pra mim, Bianca, esse vírus, a especialidade dele é comer feto, né? Ele vai lá, ele Nossa, vai eu nunca vi atrás. isso. Eu também não sabia. A gente só descobre quando acontece, né? Ele vai atrás do feto dentro da barriga e tal. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou perder meu filho. Era só nisso que eu sabia pensar. E aí, no meio de tudo isso, eu fiquei, Jesus, tenho que começar um tratamento. Comecei um tratamento com a ajuda do meu pai. Foi um tratamento extremamente caro, mas foi dando certo e dando errado, e dando certo e dando errado. E aquilo, Você sabe? foi levando. Dia após dia. Aí, com 5 meses, do dia pra noite, eu falei pra minha mãe, eu vou descobrir se é menino ou menina. Não quero saber. Eu preciso saber quem que eu tô carregando. Se é minha promessa, se não é. Porque se for o Felipe, ele não vai morrer. Eu não vou perder. Porque o pastor falou pra mim que eu não ia perder meu filho e que ele ia ser Felipe. Se for o Felipe, eu vou passar por tudo isso e ele vai nascer. Então, a gente precisa descobrir. Isso perto de quantos meses? Perto de 5 meses. Na 5 verdade, meses. eu fiz 5 meses e eu decidi isso. No dia, assim, ó. Fui lá fazer ultrassom, vi que ele estava, mas ele se escondia ainda um pouquinho, sabe? Ficava ali com a Era perninha. pequenininho, pelo amor de Sim. Deus, 5 meses. 5 meses. Eu saí do consultório falando pra minha mãe, eu não quero saber qual o valor da sexagem que eles falam, né? Que é pra gente descobrir. Mas eu vou fazer. Foi lá. E aí, eu peguei, saí do consultório e já agendei. E tinha pra 3 dias depois. Do céu. E a minha mãe, você não vai fazer chá revelação? Todo mundo faz chá revelação. Falei, o que a gente vai fazer? Pegar, mães que querem economizar para suas revelações. A gente vai comprar 2 Bubble, que é um balão, assim, que vem escrito coisas. A gente vai escrever o nome da menina e o nome do menino. Porque eu escolhi menino, Felipe, na verdade, quem escolheu foi Cristo, né? E o pai escolheu Betina. Se fosse menina, seria Betina. E foi isso que eu fiz. Eu já tinha ganhado muita roupinha. Bastante coisinha, sabe? Tanto do meu outro filho, que eu guardei. Guardou. Como dele. E minha prima tem uma menina. Então, ela falou, Bia, eu te dou as roupinhas de menina e você já tem as de menino. A gente foi no meio de um parque, lá em São Paulo.
colocou de um lado menina, de um lado menino. Colocamos aqueles bubbles e foi isso. Fiz live, porque eu tinha em Sorocaba uma parte da família e a família dele. E ele mora em Sorocaba, né? O pai do Felipe. E tinha minha família em Santo André. E eu não consegui chamar as pessoas, porque foi 3 dias. Sim, aí fez live. Né? Eu fiz live numa quinta-feira. Falei, gente, vai ser live. Todo mundo entra no meu Instagram e a gente vai descobrir. Acompanhando a família ali ao vivo. Exato. E acabamos descobrindo que era a minha promessa. Era o Felipe. Menino. Eu olhei pra minha mãe, eu chorava, eu falava, é a minha promessa, ele não vai morrer. Porque Deus me prometeu. E o que ele promete, ele cumpre. Então, eu vou passar por esse sangramento, por esse vírus, por tudo isso que tá acontecendo e meu filho vai nascer. Então, eu peguei uma força, na verdade, sim, todo mundo fala que quando a gente descobre que vai ser mãe, tem uma força dentro da gente que a gente já tem ali uma mágica acontecendo. Que nem eu falo, eu sou uma leoa. Desde que eu descobri meu filho. Eu não arredo o pé, não abro Virou mão. guerreira. Virei. Olha, fiquei mais forte do que o Hulk. Aquele vírus lá Aquele virou vírus não fichinha foi pra nada você. pra mim. Contanto que na próxima consulta dos 6 meses que ela pediu o check-up, ele desapareceu. O vírus saiu correndo da leoa. Sim, a hora que ele viu que eu falei pra ele assim, ó. Aqui eu tô carregando uma promessa de não. Deus, meu amor. Bate em retirada, porque você não vai arrumar nada, sabe? 6 meses, 6 exame. meses, fiz o check-up, graças vírus, a Deus ele tinha ido embora. Hashtag partiu o vírus. Partiu, tchau. Não tem vez pra você aqui, entendeu? E foi indo dessa Aí maneira. de 6 meses ao 9, sem muitas emoções? Assim, Ou teve... o sangramento cessou com 7 meses. Eu já não sangrava mais com 7 meses. Ainda tinha sangramento, então até os 7 meses. Ainda tinha sangramento, só que só com esse período a gente descobriu que não era o meu útero sangrando. Eu tive infecção de urina a gestação inteira. Nossa. Então, na verdade, o que sangrava era a minha bexiga. Não Era a bexiga era e não era o o útero. útero. Então, assim, com 7 Foi meses só eu pra deixar você mais foi ainda... só pra... Na verdade, eu acho que foi um Preocupada. agir de Deus. Tipo assim, É. será mesmo que ela se entregou pra mim? Vamos ver. Sabe? Eu acho que... E a hora que você ficou sabendo que era menino, realmente suas forças vieram Descansei. dos Eu céus, falei, né? aqui, a partir daqui, lá na minha De barra. novo, agora não vai acontecer mais nada. Nada, pode vir, pode acontecer, eu posso ficar doente, posso ser o que Como for. que era o Felipe dentro da sua barriga? Olha, o Felipe, ele se movimentava muito. Muito. E a gente sempre teve essa coisa de conexão muito forte. Porque eu falava com ele, ele dava chutinho. Sabe? Foi mágico. Bem mágico. Só que eu não tive barriga, assim, muita barriga. O Felipe foi começar a aparecer em questão de ter barriga com 8 meses. Aparecer pouco também, não foi muito. E aí veio a próxima guerra, né? Com 8 meses. Porque fiz 32 semanas, que a gente fala que é 8 meses, mas Sim. dizem que é 7 meses e meio. Tem Um cálculo aí. um cálculo aí que cada grávida faz do teu faz jeito. essas 32 semanas de um Pra jeito. mim, 32 é 8 semanas e acabou. Acabou. É 8 meses e acabou. E aí, o Felipe quis nascer. Deu 32 semanas, ele falou, vou nascer. Quero vida pra Quero fora ver da quem é barriga. minha mãe, meu pai, meu avô, quero ver quem é todo mundo, eu vou nascer. E eu fui pro hospital, fiquei 2 dias no hospital, tive que tomar aquela injeção que eu não me lembro o nome agora, pra segurar o bebê. E o doutor veio conversar comigo, falar, Bianca, seu bebê tem 1,6 kg. Se ele nascer agora, ele nasce um prematuro, né? Além de ser antes do tempo, ele nasce prematuro. Então, você vai precisar comer. Só que como? Tudo que entrava, saía. Eu passei mal muito na gestação, né? Não comia e tal. E eu falei, gente, o que eu faço agora? Se meu filho quiser nascer, ele tá com 1,6 kg. Pequeniníssimo. Falei, não sei o que eu faço. Fui pra casa da minha avó, hora que saí do consultório. Falei, vó, o que eu faço? Ela falou, filha, quando você come, pelo menos 40% vai pro bebê. Então, o que você vomita, ele já comeu a porção dele. O que eu vou fazer? Eu vou preparar um monte de marmita pra você, de coisa forte, tipo feijoada, polenta, grão de bico, tudo que é mais forte, que ela mais sabia fazer, ela fez. vitaminado. Eu fui pra casa aquele dia com o meu carro lotado de comida, várias marmitas, coloquei no meu congelador
E comecei, Ed. Comia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Passava muito mal, mas eu tava comendo. Era aquilo que importava. E comecei. Um mês depois dali, o doutor falou, seu filho já tá com 3 quilos. Eu fiquei, meu Deus, graças a Deus, assim, sabe? Ele tá ganhando peso. E fomos continuando. E com o tanto que eu falo, né? O pessoal fala, e aí, Bianca, quanto engordou? Quanto não engordou? Eu falo, gente, eu engordei 8 quilos só. Era só praticamente o Felipe, a placenta e o líquido. Porque Engordou pouco e ali no final, ali comendo horrores, mas saindo Não horrores engordou. também, era só pra ele, bem dizer, Era sabe assim? praticamente o percentual que ficava era para alimentá-lo. Era pra ele crescer e se desenvolver, porque aí ele foi crescendo numa tal proporção que o doutor falou, Bianca, ele é maior do que os outros bebês, sabe? Assim, no nível daquela escala que eles fazem. No último, né? Na verdade é penúltimo, mas ultrassom que teve, ele falou, seu filho é muito grande. Eu falei, gente, vai sair por onde? Pelo amor de Deus, eu pequena desse tamanho. Por onde que esse menino vai sair? E engordando, aí Então, ele cessou um cresceu. pouco. Cresceu, ele nasceu grandão, nasceu com 49 centímetros. E o parto? E o parto. Aí é uma batalha atrás da outra. Pois eu é. falo, Como é que foi? eu fui guerreira mesmo. A leoa teve que funcionar no parto ali também? Olha, depois da injeção, das 32 semanas, o Foi Felipe cesárea? decidiu... Foi. Marcado. Mas ele decidiu que ele não ia nascer mais, depois das 32 Aí semanas. ele acalmou Aí ele ali. acalmou, ele só queria ficou lá. engordar e crescer. E aí eu fiquei, Jesus. Aí eu conversei com o pai dele, nessa época a gente já tava conversando bem tranquilo. Eu falei, ó, seguinte, se der 40 semanas e ele não nascer, eu já posso agendar. No dia que eu fizer 40 semanas, eu estou indo pro hospital. Aí o pai dele falou, não, então eu vou pra aí. Vou pra ir na sexta, porque se ele resolver nascer, eu tô aí. Falei, combinado. Fechou. Não estávamos juntos, mas ele queria participar dessa... Estava programado para nascer em São Paulo. Foi tudo em Santo André. Santo tudo André. lá. Queria que nascesse lá, porque a saúde de Santo André é muito boa, né? Uhum. E contanto que até hoje ele passa, né? Nem fiz convênio ainda, pretendo fazer agora no próximo mês, mas nem fiz ainda, ele tá sendo muito bem assistido. Deu 40 semanas, eu fui pro hospital. E eu tive também pressão alta e diabetes na gestação. Então, eu podia escolher, quando dessas 40 semanas, se ele viria de cesárea ou de normal. E eu queria o normal. Porque a gente ficava ouvindo, né? Quem tem normal acaba com o corpo. Quem tem normal fica toda, sabe, relaxada, sofre muito Algumas e tal. crenças Normal populares, não, meu algumas Deus, experiências. tô falando besteira. Quem tem cesárea. Normal não. Quem tem normal fica tudo bem, etc. A pessoa se recupera. E cesárea acaba com a pessoa. Então eu já tava... Isso que Vou virar um normalmente monstro. todo mundo fala, né? Falei, eu vou virar um monstro se eu tiver cesárea. Eu não posso ter cesárea de jeito nenhum. E aí você queria que fosse normal. Eu queria normal. E eu só tinha 3 dedos de dilatação quando eu cheguei no hospital. A doutora falou, Bianca, se você quiser, você vai ter que ir pra indução. Que dizem que sofre como... Aí você vai Eu falei, bora. pra indução. Sofrer pelo que eu sofri essa gestação inteira. Vamos pra induzir. Bora, vamos. Aí fomos... Foram 20 horas de trabalho de parto. Eu, na indução, tomei 3 Nossa. comprimidos. Uma dor, Ed. Mas uma dor que parecia que meus ossos rangiam. Acho que o pai dele não quebrou a mão, porque eu não sou tão forte desse jeito. Mas eu apertava, que a gente viu o sangue ficar na ponta do dedo. A mão ficar branca de tanto que eu apertava. E foram 20 horas. 20 é quase um dia inteiro nesse processo. Quase um dia inteiro. O doutor falou assim, que daí já era um doutor me acompanhando. Olha, enquanto não começar o sofrimento fetal, você pode continuar a indução, até 4 comprimidos. Se começar a prejudicar o bebê, Aí vai, você tem que ir pra cesárea. vai inverter pra cesárea. Aí eu falei, não, doutor, combinado. Aí no 3º comprimido, depois de 5 horas, eu comecei em sofrimento. Meu próprio corpo começou em sofrimento. Eu não entendia o que as pessoas estavam falando. O pai dele falava comigo, parecia aquele leão falando... Estava lá longe. Tava lá. Rã. Aí partiu, né, a primeira vez do pai dele falar comigo. Falar assim, viu, por que você não vai pra cesárea? Porque você tá sofrendo, você não vai ter, tipo assim, como expulsar, né, o neném daí, porque você tem que fazer força na hora do parto normal. Só que
O que você decidir, tamo junto. Falei, eu vou tentar mais um pouco. Vou tentar só mais um pouquinho. Aí eu pedi pra doutora fazer o toque, ela falou, você tá com 6 dedos. Eu falei, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu tô com 6 dedos, já passou 20 horas, mais um pouquinho eu vou conseguir. Coloca mais um comprimido, doutora. Beleza. Quando ela foi colocar o último comprimido, eu não aguentei de dor. Eu tava numa dor, assim, que eu comecei a ver uns negócios pretos na minha visão. Aí eu olhei pra ele, eu falei, não vou conseguir. Falei, doutora, não. Cesárea. Não quero. Falei, eu quero ir pra cesárea. Todo mundo ficou assim, ó. Depois Quê? de 20 horas, mas vai pra estava cesárea? insuportável. Eu falei, doutora, eu tô com uma dor que eu tô perdendo a visão. Vai chegar na hora de ir pro quarto, né, fazer o normal, eu não vou ter como expulsar, porque eu não tenho, Força. eu tava perdendo a movimentação da minha perna, sabe, assim? Ela falou, então você tá em sofrimento, seu filho não, mas você está. E graças a Deus que nessa hora eu decidi, porque eu perdi a força total. Eu me senti Era muito num tempo ali desmaio, já, sabe? né? O pai dele fala que na hora ele falava comigo, eu ficava assim. Apesar da leoa, né? Você estava querendo ainda que fosse feita a sua Porque vontade ali. a gente ser leoa é quando a gente tá acordada. Sim, mas era a sua vontade, que Porque queria era que minha fosse vontade, normal. queria de qualquer jeito, Mas mas a medicina tendo todos os recursos ali para te não. evitar desse sofrimento e você estava optando por Exato. sofrer. A hora que eu vi que eu não ia conseguir, eu ia acabar, sabe o que ia acontecendo? O quê? A hora que ele nasceu, eu não ia conseguir nem ver ele. Porque eu ia desmaiar de uma apagar. tal forma que... Aí eu falei, eu quero ir pra cesárea. E assim E foi assim feito. foi. E assim, eu fiquei essas 20 horas sem comer. Porque eu falei, se eu precisar ir pra cesárea, precisa de 8 horas sem comer. Então, eu tanto estava passando mal pela força que estava contraindo dentro de mim, quanto estar sem comer, né? Então, Fraca. o corpo, né, realmente não Já aguenta. estava fraca. É, a gente é leoa, mas tem um limite. Tem um limite. Você estava ultrapassando ele. É. E aí, fomos pra cesárea e tal, e... Foi ali 50 minutos de uma questão que era para ser 20, 30 minutos, que os doutores falaram. Foi 50, porque o que aconteceu? Nas contrações da indução, o Felipe encaixou no canal para sair. Então, os doutores tiveram que fazer o fórceps nele, né? Que coloca, é tipo uma tesoura, bem dizer assim. Coloca a cabecinha dele e puxa. Tanto que ele nasceu meio funilzinho a cabeça dele, sabe? Porque fizeram isso. E ele tava num vácuo, né? Entre o canal de sair e aquele forceps puxando. Então, puxou a cabecinha dele. Entendi. E aí, ele nasceu. Eles não me entregaram a princípio, o Felipe. Eu olhando pro... Eu muito Já debilitada, mas olhando pro pai dele. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Pelo amor de Deus, cadê o meu filho? E ele, calma, tá tudo bem. Eu tô vendo ele, a gente só não pode ir lá. Por quê? Por que que não pode ir lá? Eu quero meu filho, traz o meu filho. E ele, calma, vai dar tudo certo. Aí o doutor, quando você faz a cesárea, você fica deitado e fica um negócio assim, né? Pra você não ver o que eles estão fazendo. Fica não é um pano. É tipo um negócio pra separar o que eles estão ali mexendo na tua barriga. Uma divisória, isso, obrigada. E aí ele colocou meu filho pra trás da divisória e colocou a cabeça e veio falar comigo, o doutor. E eu ouvindo o chorinho do meu filho. Falei, meu Deus do céu, já pensando no pior, sabe? Sempre. Pior que podia ter acontecido. Ele falou, Bianca, eu não podia te falar isso, porque te falando isso, eu contraria a medicina. Eu falei, quase que eu não morri a gestação inteira, mas naquela hora, eu falei, continua. Daí ele, o seu filho, ele é um milagre. Eu não podia te falar isso porque eu tô contrariando a medicina falando isso, mas o seu filho, ele é um milagre. Aí esse doutor não sabia nada, foi só o doutor do parto. Meu doutor de ginecologia, ele sabia. Mas esse doutor não sabia de nada que ia acontecer na minha gestação. Ele falou, quando nós tiramos o seu filho, tinha um mioma do tamanho de uma laranja do lado da cabeça dele. Só que a cabeça dele tá perfeita. A cabeça dele não tem um vácuo. Porque o que acontece? A cabecinha e um mioma do tamanho de uma laranja do nada. Quando acontece do lado, né? Quando acontece isso, o que acontece? A cabeça da criança fica com um vácuo pra dentro porque o mioma fica posicionado. Força. E eu olhei, o pai dele, você tem mioma? Daí nem eu sabia. Eu passei a gestação inteira, pra você ter noção. Um mioma do tamanho de uma laranja. A gestação inteira ali comigo. Crescendo não também. Apareceu em um ultrassom, Ed.
Achava, Eu fui ver confundiram ali com a depois, cabeça. até hoje eu vejo, tá? Aqueles Você procura ultrassom, o mioma, o mas vídeo do ultrassom, as fotos do ultrassom, e cadê aquele aquele mioma nada? simplesmente se escondeu durante toda a gestação. Escondeu. Só que na hora do Felipe nascer, ele apareceu do lado da cabeça dele. Então, eu peguei meu filho, assim, sabe? A foto que eu tenho com ele é a coisa mais linda. Deu olhando e falando, Jesus, eu só sabia agradecer. Obrigada, Jesus, obrigada. É a minha promessa mesmo. Então, tudo, o Cristo, quando ele escreveu a minha história, em questão do Felipe, ele teve fases e fases e ele foi se provando. Não tem como eu olhar hoje e falar, o Cristo não existe, Jesus não estava lá. Não tem como. Uhum. Porque como que explica um negócio desse? Pois é. Foi ele prometeu, ele fez, ele aconteceu, foi do jeito que ele falou, sabe? Um menino, né? Porque ele podia ter falado uma menina, ele podia ter dado outro nome, ele podia ter dado os dois nomes, né? Ele podia ter falado, vai ser Bianca e Poderia Felipe. ter deixado em aberto, né? Você vai ter um filho, ele podia Sim. ter feito isso. Mas não, ele foi claro em todas as partes. E assim, ele ter pego aquele doutor, que não sabia de nada do que aconteceu, e vindo me falar isso, ele podia ter usado outra palavra. Né? Ele podia ter falado pra mim, tipo assim, ai, Bianca, aconteceu algo que nunca aconteceu. Ele podia, mas não, ele usou a palavra milagre. Seu filho é um milagre. E ele ter falado que estava contrariando a medicina, eu fiquei assim, Jesus, obrigada, sabe? Depois nós tivemos a ficar 2 horas ainda ali, porque o Felipe veio com a saturação baixa por conta de todo o tempo de trabalho de parto e por conta do que aconteceu na intercorrência do parto, né? Uhum. Dele já estar ali, então ele ficou um tempinho sem respirar, né? Por conta da fórceps, por conta dele já estar encaixado e tal. Mas foi 2 horas ali naquela cabine, sabe? De UV. E depois que ele veio pro peito mamar, a saturação dele subiu e eu glorifiquei a Deus. Eu falei, obrigada. Senhor é maravilhoso, perfeito, digno de tudo desse mundo, porque Pronto. se não fosse a Cristo, nem eu estava aqui, nem ele, nem ninguém. Sabe? Um milagre chamado Felipe Um estava entre milagre, nós. Já estava entre nós desde lá, já estava pronto desde aquela época e continua ainda hoje, né? E aí foi normal dentro do hospital, a sua recuperação foi rápida, você voltou Foi para assim, casa. a minha recuperação ela se dá até hoje, na verdade, com o ano do Felipe, porque eu tive edema na própria cicatriz da cesárea, sabe? Então eu tenho que toda semana fazer massagem. É a única coisa, assim, de intercorrência, né? Nesse período de 1 ano do Felipe, a gente ficou internado 3 vezes, mas por conta desses vírus do ar, né? O Felipe teve 2 bronquiolites e uma coqueluche. Em quanto tempo de vida ele estava? E ele tava, a primeira bronquiolite, 3 meses de vida. A gente ficou 5 dias internado. Mas foi algo que, se eu falar assim pra você que eu me atemorizei ou que eu fiquei super preocupada, eu vou estar mentindo. Porque eu acredito no que Deus me prometeu. E ele não vai tirar meu filho de mim, né? Eu vi crianças vindo a óbito do nosso lado no hospital com a bronquiolite. E quando a doutora falou, na primeira vez que a gente foi internado, que ela falou assim, vai ter que entubar, eu falei, o meu filho não. Meu filho, você não vai entubar. Porque todas as crianças, as enfermeiras falaram pra gente, todas as crianças que entubaram não saíram daqui com vida. Eu falei, o meu filho você não vai. Falei, doutora, amanhã eu tô indo embora. Ela, Bianca, olha o estado que tá seu filho. E eu... Você tinha uma certeza Falei, doutora, divina. meu filho é promessa de Deus. Sim, Eu não era vou... uma certeza divina. Não vai entubar e pronto, acabou. Ponto. E aí, teve a segunda bronquiolite, mas essa durou pouquinho tempo. Foi mais ou menos 2 semanas, não precisou internar, porque ele não tava com o peito afagado, sabe? Que eles falam que fica assim, a bronquiolite. Ele não estava, ela foi mais tranquila, era bronquiolite, mas saiu nos exames tudo, ela foi mais tranquila. E o maior susto, acredito eu, que nós tivemos com o Felipe foi a primeira caída do berço. Do bebê conforto. Ele estava no bebê conforto e caiu. O Felipe, ele é uma criança muito inteligente. Não é porque é meu filho. Todo mundo fala, é porque é o... Não é, gente. Ele é diferenciado e não é porque é meu filho. É sério. Ele é muito inteligente. Ninguém ensinou pra ele destravar o cinto do bebê conforto. Ninguém. Só que ele precisou ver uma vez eu fazendo.
Eu tô dormindo. E aquele dia ele dormiu no bebê conforto porque ele tinha acabado de se recuperar da bronquiolite e ele precisava dormir mais em pezinho, né? Igual ele tá dormindo agora. Ele não podia, deitar e o berço dele é reto. E eu falei, eu vou pôr ele no bebê conforto. A gente tinha acabado de chegar do hospital. Eu vou pôr ele no bebê conforto porque ele vai ficar mais inclinado. E deixei ele dormir no bebê conforto do lado da minha cama. 3 horas da manhã, esse menino me tira o cinto, comigo dormindo, e cai do bebê conforto. Bateu com a cabeça no chão. Meu Deus. Na hora, eu sou assim, tá? Na hora da questão, eu sou racional. Depois eu me derrubo. Mas na hora eu sou racional. Na hora você já... Só que nessa questão, a gente correu pro hospital. E a minha mãe falou assim, vamos em São Caetano? Por quê? Porque São Caetano, dizem que a saúde é melhor, né? Tem mais raio-x, é mais personalizado, tal. Falei, vamos. E fomos para São Caetano. Atravessamos a cidade e fomos. Porque eu queria que ele entrasse naquela câmara, sabe? Que vê o crânio da criança toda. Raio-x. Morrendo de medo. Chegou lá, só tinha raio-x, não tinha... É ressonância que Ressonância. fala. Não tinha ressonância, fez raio-x. Ele fez o raio-x. A gente sentada e eu, em nome de Jesus, que não vai ser nada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O doutor pega... aquele raio-x assim na mão. Mãezinha, senta aí. Aí eu, olhando pra cara dele, me tremendo, né? Por dentro. Por fora agora? eu tava racional. Por dentro eu tava, nossa, desesperada. E será? Aí ele falou assim, olha, o seu filho tem uma fratura no crânio. Meu Deus. A minha perna... O que quer dizer essa fratura? Quais são as consequências? Eu perdi a movimentação do meu corpo todo. Eu falei, a minha vida acabou. O que aconteceu com meu filho? Sabe? Porque eu me senti culpada. Porque eu coloquei ele lá. Só que jamais ia passar na minha cabeça que ele ia... Meu... Sim, impossível prever isso. Ele já 6 meses, cara. Como que uma criança de 6 meses consegue tirar o próprio cinto? Tipo, sabe? Não dá pra pensar num negócio desse. E aí eu falei assim, o que tá acontecendo? O doutor dele pegou o raio-x, me mostrou que um osso tava assim, o outro tava assim e tal. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, eu vou mandar você pro centro de especialidade, né, da cabeça e tal, que lá eles têm ressonância, eles têm tudo. E ele entra naquela, né, máquina e tal, ele faz tudo, a gente vê todos os ossos do corpo dele, tal. Eu, 5 horas da manhã, partiu, vamos. Fomos, aqui demora, né? É um exame de 40 minutos, então ele entra e tem que ficar parado. Então eu tive que fazer o Felipe dormir antes de entrar naquela máquina. E aí ele entrou, tá, a hora que saiu a ressonância, depois de 2 horas, isso já tava lá para 6, 7 da manhã. A doutora analisando, né? Que daí já era outra doutora, ela, o que falaram para você? Aí eu falei, que meu filho tem uma fratura no crânio, porque ele caiu do bebê conforto e bateu a cabeça dela. Nada. Os ossos do seu filho são perfeitos. Até mesmo do crânio. Aí eu, doutora, não é possível. Não é possível. Pelo amor de Deus, o doutor falou que meu filho tem uma fratura no crânio. Daí ela, deixa eu ver o raio-x. Ainda bem que eu sou o tipo de mãe, e é um conselho que eu dou, pra levar todos os exames juntos. Passa no médico, leva tudo junto. Não tem problema se fazer uma papelada na sua casa. Bloco, mantém ali. envelopão cheio de exames. Porque se eu não tô com esse raio-x na minha mão nessa hora, e aí? Tipo... Você ia ficar com aquilo na cabeça ainda. Aí eu peguei o raio-x, mostrei pra ela. Ela falou assim, dá uma olhada no seu nome nesse raio-x. E meu nome tava assim, sabe? Tipo assim, tremido. Todo... Ela falou, Bianca, na hora deles imprimirem esse laudo de raio-x, provavelmente a máquina tremeu. E no que ela tremeu, o osso tremeu, né? A imagem do osso... A imagem tremeu como tava o seu nome. Ed do céu. Na eu revelação. Não sabia. Se eu voltava lá, socava a cara do médico. Absurdo, né? Eu não sabia se eu orava agradecendo, eu não sabia o que eu fazia. Eu só olhava assim, eu falava... Não tá atento ali aos problemas que uma máquina pode ocasionar. Um médico falar um negócio desse, eu fiquei assim... Desviou louca. na hora da revelação e desviou o crânio. É. Mas aí veio, depois disso, 2 meses depois, veio a coqueluche, né? Não tivemos mais
problema com ele. Caí depois disso, eu fico assim, Agora ó. você amarra duas Não vezes. vai no bebê conforto, o berço dele é bem abaixado, não vai no bebê conforto sem a supervisão, sabe? Sim, virou um Avisa todo monitoramento mundo. constante. Constante. Check. Exatamente. Ainda eu não tenho a questão de deixar ele com ninguém, né? Todos esses 12 meses dele, não respirei longe do meu filho. O máximo que ele ficou longe de mim foi um dia que eu precisei ir ao mercado. E outro que eu precisei fazer a massagem. Meu pai queria porque queria ficar. Eu deixei por 2 horinhas e foi o máximo. Então, assim, eu tenho super... sei tudo Proteção. dele, sabe? Super produção. Exato. Isso aconteceu com quantos meses? Dele cair do bebê conforto, 6 meses 6 ele meses. tinha. 6 meses ele caiu, te deu mais um sustão ali. Não, acho que de todos, de verdade, de todos, esse foi o maior. Imagina. Porque uma fratura no crânio não é uma brincadeira, Sim, né? Você ele tem o teria risco... várias complicações ali, consequências. Sim, né? Até perder a mobilidade, né? Ele ficar com alguma coisa mental, não Ainda sei. num crânio que ainda está em formação ainda. Exato, Você ia tem uma crescer fratura. com 2 ossos fora do lugar. Que isso não podia acontecer, né? Então foi mais uma aprovação para você ali mostrar se estava com Deus mesmo, se você estava acreditando ainda de que Deus mandou um menino Ou não, milagre perfeito, ou não. um milagre com ele perfeito, saudável. Exatamente, sim, foi. Foi mais uma vitória. Mais uma vitória, graças a Deus. Assim. E hoje a sua rotina com ele já está mais tranquila, já está mais em paz. Como é que assim, tá hoje? A minha rotina com ele, quando eu descobri o Felipe, né, que estava grávida, na época eu trabalhava em 2 empregos, né? Eu estava com o meu pai na Motopeças que ele tinha e eu também trabalhava com o avô do Felipe. Eu vendia tábua de pinos. Fui me aventurar, sair um pouco Jornada dupla. Jornada dupla, porque quando eu estava como corretora em Sorocaba, eu trabalhava das 8 às 8, então não tinha muita vida. E era domingo a domingo, foi quando eu conheci a Carol, né? Estava na Planeta, trabalhava lá. Carol, para quem não conhece, é minha esposa. É a esposa do Ed, maravilhosa, minha amiga. E eu quis sair um pouco, porque a jornada, como fazia um tempo já que eu estava nessa jornada, quis sair um pouco e fui trabalhar com o meu pai e o avô do Felipe. Como com o meu pai era presencial e com o avô dele era home office, dava para eu fazer. Conciliava. Sim. Só que daí, quando eu descobri o Felipe, eu decidi, né, aconteceu toda aquela questão, fiquei sem trabalhar. Os 4 meses que eu precisei cuidar dele, que eu achava que ia perder. E quando eu fui para São Paulo, tanto não dava para eu trabalhar no presencial, quanto não dava para eu trabalhar com o avô dele, porque era uma constante coisa que eu precisava estar online o dia inteiro, né? Até mesmo às vezes à noite. Então, eu pedi para sair dos 2. Meu pai me deu suporte nessa época, né? E você se concentrou ali. Sim, meu pai me ajudou muito em questão de aluguel, essas coisas assim, financeiro, para eu conseguir achar um trabalho. E na época, meu pai tinha um sócio que falou: Bianca, o que você acha de vender uns carros de repasse? Carro de repasse são aqueles carros abaixo da tabela FIPE, né? E aí ele falou: vem trabalhar comigo. Não precisa ter horário, né? Eu te dou um salário fixo, mais as comissões. Não precisa cumprir ali um horário. Você faz as postagens para mim, tal. Falei: nossa, olha o agir de Deus. Eu falo para você, o Senhor cuidou de mim, assim, em cada mínimo detalhe. E eu estou nisso até hoje, então, com trabalho... mais flexível. Exato. Então, é muito flexível para mim cuidar do Felipe. Então, eu trabalho nisso até hoje, único e exclusivo nisso. Adorei. E aí você tem aí um pouco da liberdade para poder cuidar do Felipe. O Felipe começa... Ao mesmo tempo que trabalha, né? Às vezes dá um pico de surto nele, de querer chorar muito, ou alguma cólica, alguma coisa do tipo. Eu já aviso o meu chefe, vou ficar 2 horas off, vou cuidar do meu filho. Nos dias de pediatra, fico ali... Às vezes eu acabo pegando o dia inteiro de folga, porque o Felipe tem que tomar vacina, então ele precisa de uma atenção. Então, é muito flexível para mim. E por isso que todo mundo pergunta, por que não volta para corretagem? Por isso, gente. Hoje eu trabalho home office, não cumpro horário e cuido do meu filho 100%. É o que eu falei. Nesses 12 meses, a minha vida é ser mãe e eu adoro isso. E o que você diria para as mulheres que não conseguem criar seus filhos quando o pai não está presente na vida e que ela tem que gerar os recursos ali para cuidar? Olha, eu digo e repito.
O Senhor, ele não vai te dar alguma coisa que você não vá conseguir suportar. Se ele te deu um filho e ele já sabia que seu relacionamento não daria certo, você vai conseguir suportar. Entrega nas mãos de Deus, acredita e vai atrás, porque ele fala assim pra gente: coloca o pé que o resto eu faço. Então, entrega nas mãos dele, aceite ajuda, coloque na cabeça, a gente nunca tá sozinho e não adianta falar assim: eu não preciso de ninguém na minha maternidade, eu sou uma mãe perfeita, eu não quero o conselho de ninguém, eu não quero ninguém palpitando. Ouça, gente, porque assim, principalmente nossos pais, os nossos avós, para quem tem, ou tios também ajudam a gente às vezes, né? O que eles passam de errado, eles querem falar pra gente não fazer. Né? Tipo assim, olha, os erros, eu fiz isso com as os meus dores, filhos, não deu certo. as experiências, mesmo que você não use, é bom escutar, né? Vai ter coisa, Sim. né? Vai ter coisa que você vai querer fazer do teu jeito. Sim, né? Você vai questionar ali, vai acabar fazendo do seu jeito, mas é bom ouvir. Mas é bom ouvir, né? Eu deixei de errar muito com o Felipe por conta disso, né? Que nem, por exemplo, o Felipe, ele só mama no peito, né? Ele vai fazer 1 ano amanhã e é único e exclusivo TT, só. É uma coisa que eu consigo, por quê? Porque eu trabalho home office, né? Tem mãe que não vai conseguir. Só que o quanto você puder amamentar o seu filho no peito, e eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Amamentar no peito, ou, eu não consigo porque eu trabalho, meu filho vai pra escola. Tira, né? Tira, se você tem o leite, né? Se o leite desceu, tem mães que não conseguem, mas dá pro seu filho, leva na mamadeira, o quanto você conseguir armazenar e dar mais pra ele. Por quê? Pelo menos o meu filho, ele é muito saudável. Ele tem uma saúde, assim, em questão de não ficar doente. Às vezes que ele ficou doente, Ed, foi só por esses contas de vírus do ar, que toda criança tá pegando. Acaba pegando e agora, gripe, normal, nada. né? Dor de ouvido, nada. Todas essas coisinhas pequenininhas, nada. Sabe? A gente tá estudando agora a asma, mas também é coisa de vírus. Também é. Então, o conselho que eu dou, o quanto de Filho leite de materno... leoa, leãozinho é, né? Leãozinho é. O quanto de leite materno você puder dar, o tempo que for, o quanto você puder não entuxicar seu filho de besteira, né? Tem mãe que não consegue, né? Que vai ter que dar a comida, vai ter que dar tudo, porque não tem tempo. Mas o tanto que você conseguir legumes, coisas mais naturais, é melhor pro seu filho. Eu vejo por mim, sabe? O Felipe já experimenta. Mas o exclusivo dele é o TT. Ele mama cada 2 em 2 horas, mais ou menos, ele mama. Então, o conselho que eu dou é isso. Tem a proposta ali de trabalhar no home office para estar, pelo menos o primeiro ano com seu filho. A minha experiência foi maravilhosa. Sem sabe? dúvida O meu nenhuma. filho, ele é educado. E, Ed, ele tem tudo. Ele é mimado por todo mundo. É meu pai, é minha mãe, ele tem bisavô. Então, ele foi o primeiro filho das 2 famílias, o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro bisneto. Nossa, vai Então, você luxar imagina. de tanto carinho, de tanta atenção. E assim, uma coisa que eu faço com o Felipe, que eu falo para as mães que eu converso, a tela. Gente, meu filho não assiste tela, sabe? Ele não tem essa predisposição a dar tela. Tá chorando da tela. Vai, pelo menos fica quieto. Eu aconselho as mães a não fazerem isso. O Felipe, ele sabe pintar. Ele pega canetinha lá, giz de cera, e ele tem apenas 12 meses. Eu falo para a doutora dele, ela fala assim, Bianca, isso daí é coisa de 2 anos, 2 anos e meio, e ele já faz. Tinta, ele pega a tinta, ele se lambuza, ele coloca a mão no papel, o pé. Então, ele tem uma desenvoltura, por quê? Porque teve alguém que deu atenção para ele, que teve paciência. E uma coisa que a gente, como mãe, precisa entender é que, assim, a gente não tá lidando com um adulto que sabe todas as coisas. Não adianta. Você querer falar pro seu filho, ele sabe o que ele tá fazendo. Gente, ele não sabe. Tenha paciência. Se o senhor te deu um bebê, você tinha capacidade de cuidar. Porque o senhor não manda a criança pra quem odeia. Ou quem não tem capacidade, entende? Às vezes acontece, né? Aquelas pessoas... Acontece, mas se o senhor mandou, eu acredito que é porque você tem capacidade de cuidar. E se você entrega nas mãos de Deus, é o que eu penso. O Felipe, ele ganhou 3 berços, carrinho, ele ganhou tudo, assim, ele ganha muita coisa o tempo todo. E eu falo, gente, eu dou de tudo pra ele também.
Ele ganha de tudo e de todo mundo. Só que eu sou muito humilde de falar assim, eu preciso das pessoas sim. Às vezes eu preciso lavar o meu cabelo, eu falo pra minha mãe, viu? Corre aqui em casa porque eu preciso lavar o meu cabelo. Eu não vou deixar meu filho esgoelando no carrinho. Você tem uma rede de apoio também que você Exato. acaba precisando Sim. mesmo. Tem muitas mães que não têm, né? Não tem. Tem mães que não têm. E tem mães que têm e não aceitam. E não aceitam. Né? Então eu falo, aceita mesmo, gente. Precisa. Se seus amigos gostam do seu filho, deixa seu filho brincar. Se seus pais querem Claro brincar que com seu todo filho, cuidado, com Com responsabilidade. né? Aquele amigo que você conhece, que você confia. E seus pais, deixem eles serem avós, gente. Coloquem na cabeça de vocês que o avô é para estragar aquilo que você ensinou. Porque se for ficar brigando com o avô, é uma briga que não vai ter fim nunca na nossa vida. Então, eu deixo ele ser livre para ser criança, pintar a parede, sabe assim? Fazer as birras dele, às vezes. Ele é criança, ele não tá entendendo. Então, o conselho que eu dou, eu acredito que é isso. E não é um conselho muito dentro do normal, porque eu sei que eu tive muita sorte, entende? De poder ir pro home office, de ter meu pai, de ter minha mãe. Eu sei disso. A minha maternidade, ela, mesmo que ela foi pesada por lados, foi leve para outros. Então, o que eu posso dar de conselho é aquilo que está dentro da minha maternidade. Sim, a sua experiência, o seu testemunho, de alguma Sim. forma. E hoje, 1 ano praticamente completo. O que o Felipe mais te ensina? Né? O que ele traz para você todos os dias? O Felipe, como que tá hoje isso? Eu acredito muito que ele me trouxe o amor verdadeiro. Porque diante do Felipe eu não gostava de toque, sabe? Abraço, beijo. Esse negócio de amor, assim, sabe? Ele me trouxe isso. Ele literalmente foi o que o pastor falou. Filipe de Filipenses, que é o livro do amor. Porque foi isso que ele me trouxe. Meu filho, ele é o amor em forma de criança para mim. E ele é muito amável. E com todo mundo. Não só comigo, mas ele me transformou. O meu irmão, ele me zoa muito, porque eu sou muito lerda depois do Felipe. A Carol me conheceu. E ela me conheceu muito, vamos, faz e acontece e tal. Eu não sou mais assim, Ed do céu. Diminuiu a velocidade. Pro Felipe, eu sou rápida, eu sei tudo dele, eu sei os horários dele, eu acompanho a rotina dele, tudo. Agora, pede pra eu ser rápida no trabalho pra você ver. Nada. É uma lerdeza em todas as outras coisas. Agora, pras coisas do Felipe, é, assim, uma desenvoltura maravilhosa. Então, o que eu falo? O meu filho me trouxe o amor verdadeiro. Assim, que eu não tive de outras pessoas, que eu não tive muito dos meus pais, porque os meus pais sempre trabalharam demais e ainda trabalham. Que eu não tive em questão de amizades, que eu não tive muito de amor, sabe? Assim, de não estar num... Teve muitos relacionamentos. Nos relacionamentos também. Demonstrar amor. Agora ele, assim, hoje eu sei o que é o amor verdadeiro. Por isso que eu falo, se Deus te trouxe, principalmente o menino. Eu já ouvi falar muito disso, eu assisto muito e faço cursos, assim, sobre ser mãe, eu faço direto. Cada dia termino vou para outro. Porque gosto de ouvir as maternidades também. E dizem que quando Cristo manda um menino para você, é porque você não teve amor na sua vida e você vai ser amado verdadeiramente. Então, o Felipe, para mim, é isso. Ele é o amor da minha vida, literalmente. A minha joia ali, sabe? Aquela joiazinha, assim, que você lapida, você cuida. É assim. E depois de tudo que você viveu, o que significa dizer essa maternidade... Foi essa maternidade que eu pedi para Deus? Olha, eu acredito que essa preparação que o Senhor fez em todas as áreas da minha vida. Em questão de força, de mulher forte, em questão dele ter preparado o meu trabalho, né, para eu conseguir cuidar do meu filho, porque se eu falar a verdade para você, se eu tivesse que trabalhar para fora e deixar o Felipe numa escola desde os 4 meses, que é o que as mães fazem, e tem que fazer porque precisam trabalhar, eu seria uma mãe frustrada. Eu não teria conseguido acompanhar o crescimento do meu filho. Hoje eu sei tudo. Com quantos anos, quantos meses o Felipe tal coisa? O que o Felipe comeu primeiro? Qual foi a primeira palavra? O que o Felipe fez primeiro? Qual foi o primeiro desenvolvimento? Tudo que você me perguntar do meu filho, eu sei. O que ele teve, como que teve, como que foi o tratamento, etc e tal.
Então, acredito que seja isso. O preparar de Deus na minha vida. Essa é a resposta. O preparar de Deus na minha vida. Perfeito. E o que Entendeu? você diria para uma mulher que perdeu o filho e hoje está com dificuldade de continuar acreditando? Eu tinha na ponta da minha língua que eu era infértil. Eu sempre ficava falando isso. Eu falava, Senhor, eu sou infértil. Por isso que eu não tenho filho. Mas, quando a gente perde uma criança, a gente, depois que o seu bebê arco-íris vem, que é assim que as pessoas falam, você entende que não estava no seu tempo, não era aquela época que você perdeu o seu filho. Se você tivesse tido ele, você não seria a mãe exemplar que você é depois que você tem o seu bebê arco-íris. Você não estava nem pronta. Então, eu acredito que quando o Senhor nos dá um bebê e depois ele recolhe para ele novamente, é só para mostrar assim pra gente, olha, você vai ser mãe. E você é mãe. A partir do momento que você descobre que está grávida, a maternidade já aflora dentro de você. Só que existe tempo certo para todas as coisas. Às vezes você quer ser mãe num tempo que você vai ter que trabalhar, não vai conseguir dar atenção pro seu filho. Às vezes você quer ser mãe num tempo que você não tem dinheiro para dar as coisas pro seu filho. Às vezes você quer ser mãe de um pai que não vai ser pai e aquilo vai acabar com você. Às vezes você quer ser mãe e não tá no tempo de ser mãe. E nem é nem está preparada, vou dizer melhor. Você não está preparada para ser mãe naquele momento. E aí o Senhor te dá o neném só para te mostrar. Você vai ser mãe. Só não é o tempo agora. Entende? E às vezes tem aquelas mães que tem uma perca atrás da outra, né? Gente, quando a gente acaba tendo a relação sexual sem o preservativo, você tá sujeita a acontecer isso. Sim. E se não Tá correndo tiver, risco. o seu corpo, ele é humano, né? Ele não é só espiritual, ele é humano. Então, tem ali a fertilidade. Só que quando uma criança vem junto um anjo, vem uma alma, vem um espírito, e ele não tá pronto para vir aquela hora. Não é a hora dele de vir. Então, acaba que o Senhor recolhe. Né? Ele vê toda aquela situação, te mostra, tipo assim, você tá fazendo errado, não é agora, não é o tempo. Ou é o seu próprio corpo falando assim pra você, vai fazer um check-up, vai ver se tá tudo certo, pra não vir uma criança doente, pra você não ficar doente. Então, acredito eu que seja isso. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de ser mãe, tempo de não ser. Tempo de refletir, tempo de compreender. Tempo de se cuidar. Tempo de sentir. Entendeu? Isso, Então, né? acredito que seja isso. Essa E é a agora resposta. vamos falar com o Felipe do futuro. Quando ele assistir esse episódio lá na frente, o que você gostaria que ele soubesse sobre tudo que você Agora eu viveu, superou, para que ele estivesse aqui? Então agora você vai falar Jesus com ele lá amado, no agora futuro. você me pegou. Essa pergunta eu não sabia. Bom, filho, você... Agora eu choro. Eu não me preparei agora é na o minha momento pra terapia isso. para esse momento. Pra Eu me ele- preparei para todos os outros. Contou certinho. Filho, você foi idealizado, planejado, pensado por mim, por Deus, pelo seu pai. Todo mundo ama muito você. A mamãe tá tentando ser perfeita em tudo, por mais que não consiga. E eu amo você mais do que eu me amo. E vou estar aqui para segurar a sua mão. Esse primeiro ano estive. E vou estar o resto da minha vida. A sua família inteira te ama. Não tem nesse mundo alguém que não queira você. Não queira estar com você. E você veio melhor do que a gente pediu. Você veio mais inteligente, mais esperto, mais educado. E você é o nosso maior orgulho de toda a nossa vida. Tomare que eu seja para você aquilo que eu quero ser e que você sinta o maior amor do mundo, que é o que a mamãe quer te passar. É isso. E agora, acho que para encerrar, eu tô vendo que o Felipe tá ali quietinho, tá dormindo. Tá. Dá uma vontade de falar para você pegar ele pra gente encerrar Não, com ele no teu eu colo. mostro ele. Eu mostro, Né? eu mostro. Vamos pegar ele no teu Vamos. colo e eu vou fazer a última pergunta para você. Não é nenhuma pergunta, é um daquele Vou mostrar tipo, pra vocês essa beldade. complete a frase. Capaz E de agora, você não concordar.
Não, enquanto ela busca o Felipe ali, a gente espera aqui, olha, quem vocês vão ver agora é o protagonista dessa situação. Ela até balançou a câmera ali, ó. Olha lá. Tá balançando a câmera para ver se ele acorda com o balancinho, né? Agora vem sentar com ele aqui, ó. Olha quem tá entrando na tela. Eu já falo algumas coisas. Olha quem tá entrando na tela. Olha o Filipão aí. O que você acha de dar oi? Agora vamos entrevistar ele. O que você acha? Daqui uns anos a gente chama ele aqui para participar do podcast e contar como que foi a vida Pra ver se dele. aquilo que a mamãe falou é isso mesmo. Se ela é legal, se ela cuida de mim. É, olha lá. Oi, Felipe. Tá aí, ó. Vamos dar Aí, oi. Filipão, dá um oi lá pra câmera ali, ó. Faz tchau, tchau. Faz tchau, tchau pra câmera. Cadê o tchau, tchau da E câmera? agora a última pergunta pra Bianca. Não pergunta não, como eu falei, uma frase que eu queria que você completasse. Tá. E é completasse na presença dele. Sim. Então agora você vai completar a frase: Felipe, você é... Tudo. Você é ar. Você é a minha joia lapidada. Acho que é isso. É isso aí. Obrigado, então, Bianca, pela sua participação. Agora ele vai mexer no microfone. Vamos dar oi? Fala oi aqui, A ó. gente vai encerrar com o Felipe aqui brincando no podcast. Quem sabe no futuro ele seja um podcaster, É? né? Quem sabe você não vem Olha lá aqui? o microfone, Felipe. Fala oi. Fala Oi, eu sou oi. Felipe, Oi, fala. oi. Muito esperto, meu Deus do céu. Pois é, e a gente encerra assim com essa imagem de maternidade que dá o exemplo aí, que mostra que a maternidade, ela não começa no nascimento, né? Ela começa num sonho, ela começa ali naquela imagem que se tem de ser mãe. Então você pode começar a maternidade muito antes do nascimento, muito antes da concepção, muito antes até de ter um marido, de ter um parceiro, né? A maternidade, ela começa aqui e depois vem aqui. Né? Então, obrigado pela sua participação, pela sua história de vida, por essa história de maternidade, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães aí que estão nesse processo, não só de aceitação, às vezes de perda também, de dificuldade, que não é perda, porque você superou. Tá aí o Felipe para contar essa história aí. Tá aqui. Vai contar muitas histórias pela frente. Se Tá Deus aqui com a quiser. gente aqui hoje para mostrar que ser mãe é uma dádiva também, é um milagre e é um milagre daqueles bons, né? Sim, da criação, milagre da criação. Tem mais alguma coisa que você queira dizer para a gente encerrar, Bianca? Não, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, que esse podcast prospere dia após dia e que mais pessoas possam te conhecer, porque é um presente estar aqui. Eu que agradeço, então, um grande presente. Pois é, como eu falei no início do episódio, quem tem história aqui pode contar. Esse é o seu Quem Tem Pode. Fique atento aos nossos próximos episódios. Se você puder aí dar o seu like e também assinar esse canal para novos episódios, fica o nosso obrigado. E até o próximo episódio.